Lucas capítulo 5, amém? O versículo 1 ao versículo 11 diz assim o texto: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao lago, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, ao ponto que iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse-lhes Simão: Não temas. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, os seguiram. Amém? Amado Pai, aqui está a tua palavra, e nós pedimos que o teu Espírito Santo continue falando em nossos corações. Queremos também interceder neste momento, ó Pai, pela Zilda Matos, que está internada em Dourados, bem como o pastor Júlio, Senhor, da igreja de Sete Quedas. Intercedemos por essas vidas, ó Pai, nesta noite, e pedimos que as mãos do Senhor, ó Pai, repousem sobre eles, e que eles sejam tocados pelo Senhor, restaurados e curados nesta noite também. Repreendemos toda doença, toda enfermidade, todo mal, e declaramos a cura sobre eles neste momento, Pai. Visita os hospitais onde eles estão, Senhor, e que milagres aconteçam também nos demais que estão ali doentes e estão enfermos e precisam de um toque do Senhor. Cremos, ó Pai, que para ti nada é impossível, que tu és o médico dos médicos, o Senhor dos senhores e o Deus que detém todo o poder no céu e na terra. E por isso, ó Pai, nós oramos determinando pela fé a cura deles também. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Pode tomar o seu lugar. Quero agradecer o Ministério Louvor. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Eu quero falar nesta noite sobre o tema: conhecendo o poder da palavra de Deus. Amém? Conhecendo o poder da palavra do nosso Deus. A Bíblia que eles revela, vamos lá, os pequeninos, né? As criancinhas, amém? De 1 a 6 anos, é isso? 7, 6 anos, né? Poderão sair para a escola bíblica, amém? Glória a Deus. Que bênção os pequeninos, amém? Podem sair aqui para o fundo, os pequeninos. Há uma escolinha para vocês hoje, tá? E vocês vão aprender algo nesta noite com os professores que estão lá no fundo também. Que bênção. Aleluias. Nós vemos aqui, a Bíblia revela a importância de conhecer o poder e a autoridade da palavra, a palavra do nosso Deus, amém? E eu confesso que eu nunca vi algo igual ou parecido ao Evangelho, e nunca vou ver, porque o Evangelho é único, amém? O Evangelho, ele é o poder de Deus. O Evangelho foi dado por Deus para nós.
Não existe outro igual. Não existe outro igual. Nós vemos que Paulo, ele diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, e diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. O apóstolo Paulo, ele teve um entendimento, ele teve a compreensão do poder do evangelho. E ele então, ele escreve aqui aos Romanos, que ele não se envergonhava do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém, queridos? E ele diz no final desse texto aqui, o versículo 17: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Então a justiça de Deus se revela por meio do evangelho, por meio do evangelho. E nós vemos que o justo, ele diz que viverá pela fé. A fé no que, pastor? No evangelho. O apóstolo Paulo, ele ficou maravilhado de conhecer o evangelho, e ele então dá esse parecer do que é o evangelho. Mas com certeza ele foi guiado, usado pelo Espírito Santo de Deus, porque toda a palavra é inspirada pelo Espírito Santo, e ele foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever, para registrar essa verdade do evangelho. Ele é o poder de Deus. Hebreus 4, versículo 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então não existe algo igual, algo que compara o evangelho, porque ele diz aqui nesse texto que ele é mais cortante do que a espada de dois gumes, que penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. É por isso que Jesus gastava tempo ensinando as pessoas. Precisamos aprender com Jesus. Diga: eu preciso aprender com Jesus. Amém? Nós precisamos aprender com Jesus para também compartilhar desse poder do evangelho, ensinando outras pessoas. Queria colocar mais peso na minha voz aqui, por favor, amém? Jesus procurou focar os 3 anos e meio do seu ministério, fazendo discípulo e ensinando. 3 anos e meio, Jesus ficou fazendo discípulos e ensinando os seus discípulos, levando ao crescimento espiritual. Então nós vemos, amados, também hoje existe uma carência muito grande de ensino em todos os níveis da sociedade, e até mesmo em muitas igrejas. Amém? E em muitas igrejas há muita carência de ensino. Precisamos crescer e nos tornar adultos na fé, maduros, ruiosos de Deus, filhos maduros. Por isso precisamos crescer a cada dia. Assim como Jesus também, desde criança, ele procurou buscar conhecimento como homem, buscar o conhecimento da palavra de Deus. E ele então, ele se envolveu com o evangelho, se envolveu com a palavra, ele se envolveu com o Senhor. Nós também precisamos nos envolver com a palavra, nos tornar maduros, porque há muitas pessoas carecendo de ensinamento da palavra de Deus. Amém? Paulo, ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11 assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então Paulo está mostrando aqui que quando ele era menino, ele falava como menino, ele agia como menino, se comportava como menino, pensava como menino. Quando ele chegou a ser homem, ele desistiu das coisas próprias de menino. Então nós vemos aqui
Paulo falando da importância desse amadurecimento, desse crescimento espiritual, desse desejo do coração de conhecer mais o Evangelho e o poder do Evangelho que transforma os corações, as vidas, transforma pessoas, como ele próprio foi transformado. Paulo está falando da importância de crescimento e amadurecimento na fé, e nós sabemos que este ano de 2021, esse é o ano do crescimento, amém, da igreja. Então nós precisamos desejar, como recém-nascidos, o puro leite espiritual, que é a palavra de Deus, para que nós possamos crescer, amém? Crescer e nos amadurecer na fé. Paulo, ele está dizendo sobre essa importância de crescimento e amadurecimento, e nós vemos que este ano é um ano do crescimento, e nós precisamos desejar crescer. Nós sabemos que nós precisamos crescer. Há muitos que não crescem espiritualmente falando, e permanecem raquíticos, como uma criança raquítica. Mas é preciso crescer, é preciso amadurecer na fé. Jesus, ele falando certa vez em João 8:32, ele diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós então desejamos conhecer a verdade, que é a palavra de Deus, o Evangelho, ela vai nos libertar. Ao conhecer a verdade, somos libertos do poder das trevas, amém? Do poder das trevas. A Bíblia diz em Apocalipse que a igreja vai vencer pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Então nós vencemos pela palavra e pelo sangue do Cordeiro, e nós precisamos então conhecer a verdade, porque a verdade vai nos libertar. Jesus conhecia muito bem a palavra, e ele pôde então triunfar sobre o adversário quando chegou na vida dele, naquele momento mais caótico que ele estava vivendo, que é aquele momento que ele estava lá 40 dias e 40 noites sem comer, e a Bíblia diz que ele teve fome, e chegou lá o tentador para tentá-lo, para pegar Jesus no ponto fraco, que era o desejo de se alimentar, de comer, de se alimentar. E ele foi tentado ali em 3 áreas da palavra de Deus, porém Jesus não caiu, e ele venceu Satanás, o adversário, usando o Evangelho, usando a palavra de Deus. A Bíblia diz que nada se pode contra a verdade, senão em favor da verdade. O diabo não pode contra alguém que tem conhecimento da verdade, que tem uma aliança com Deus, que tem temor a Deus no seu coração e que vive de fato o Evangelho de Jesus Cristo. O diabo não pode contra aquele que tem uma vida pautada no Evangelho, de vivência, de dedicação, de entrega total ao Senhor. Jesus, ele estava ali, ele poderia ter sido derrotado naquele momento, mas Jesus conhecia a palavra. O diabo também conhece a palavra. O diabo citou alguns textos da palavra para Jesus, mas Jesus também disse: também está escrito. E ele então foi embora. Você conhece os textos, não vou relatar, mas Jesus disse: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E o diabo foi embora. Jesus também disse: também está escrito, nem só de pão viverá o homem. E o diabo foi embora. Queridos, nós vencemos pela palavra de Deus e pelo sangue do Cordeiro. Então nós vemos a importância de nós crescermos, de nós então amadurecermos na fé, de nós desejarmos conhecer mais a cada dia o Evangelho, para o crescimento espiritual, para que nós possamos então ter vitórias, vencer as dificuldades que vêm pela frente. Paulo está falando da importância de crescimento e amadurecimento na fé, amém? Ao conhecer a verdade, somos libertos do poder das trevas. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Nós vemos aqui esse texto nos mostrando que o Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Mas se eu não tenho esse conhecimento, se você não tem esse conhecimento, nós poderemos então ser derrotados naqueles momentos de dificuldade, de fraqueza, no momento que estamos passando tribulação. Nós então podemos ser derrotados, mas a Bíblia diz que ele nos libertou do império das trevas já, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E nós vemos Jesus então nos mostrando a importância de aprender, Jesus focou os 3 anos e meio do seu ministério, ensinando as pessoas, ministrando no coração delas,
e fazendo discípulos. Por que Jesus fazia discípulos? Porque ele estava preocupado, no sentido, ele estava pensando, melhor dizendo, em você e em mim, naqueles que viriam depois, nas próximas gerações. E ele então procurou focar no seu ministério em fazer discípulos, preparar homens e mulheres através do crescimento espiritual e amadurecimento, para que eles pudessem então ser instrumentos nas mãos de Deus para a pregação do Evangelho. E o Evangelho chegou até você e a mim, porque naquele momento aqueles homens, aqueles discípulos que Jesus fez, eles então aderiram ao ensinamento, aderiram então ao chamamento de Deus, e se entregaram completamente para crescer, para buscar a Deus, e para então buscar conhecer a Deus. E nós também precisamos desejar no coração, como que as demais gerações que virão pela frente, se Jesus não voltar, vão ser alcançadas, se nós não desejarmos no coração, como recém-nascidos, o puro leite espiritual, para poder por meio dele crescerdes. Nós precisamos desejar o Evangelho, precisamos então buscar conhecimento, mas também precisamos ensinar as pessoas que estão à nossa volta, para que elas possam também crescer e amadurecer, e nos ajudar a compartilhar as boas novas de salvação que é o Evangelho. Amém, queridos? Jesus então, ele desejando que a igreja, os discípulos aprendessem dele, ele diz em Mateus capítulo 11, versículo 9 assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Diga, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Jesus disse esse texto: aprendei de mim. Como aprender do Senhor, se Jesus já foi para o céu? Jesus jamais deixou para nós exemplo. Jesus deixou para nós a palavra viva, amém? A palavra que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra a alma, que penetra na alma do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. Jesus deixou essa palavra para nós, a palavra viva, e eles aprendem de mim. O Oséias capítulo 4, versículo 6, a parte A, e ele diz assim: o Senhor diz, meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Quantas pessoas estão sendo destruídas? Porque está faltando conhecimento. Pare um pouco para pensar. Quantas pessoas que você conheceu na igreja, não estou falando apenas da igreja, e hoje já não estão mais na igreja, abandonaram a fé, desistiram de servir a Deus, porque em um dado momento das suas vidas, no meio das lutas e das perseguições da vida e aflições, porque Jesus disse que isso vai acontecer mesmo, no mundo tereis aflições, ele disse, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então no meio das aflições, desistiram, foram destruídos, porque faltava conhecimento. Talvez para levantar-se contra todo o poder das trevas, foram derrotados pelo sofisma do inimigo, que são mentiras que ele faz com que se torne verdade naquele que não conhece a palavra. O Senhor diz: o meu povo está sendo destruído, porque ele está faltando conhecimento. Então é preciso desejar no coração crescer. Amém? Precisamos desejar e buscar o crescimento, para ter autoridade espiritual na palavra de Deus. Ninguém vai ter autoridade espiritual na palavra de Deus se não desejar no seu coração crescer, buscar conhecimento e crescimento, amadurecimento na vida. Então, para que nós possamos ter autoridade espiritual na palavra de Deus, nós precisamos desejar e buscar esse crescimento. Amém? Quanto mais você busca o crescimento e o conhecimento da palavra de Deus, quanto mais você se aproxima de Deus, tendo intimidade com o Espírito Santo, mais autoridade espiritual na palavra de Deus você terá. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2: desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação.
Então nós vemos aqui nesse texto, onde o Espírito Santo está falando da importância de desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o conhecimento, ou melhor, o crescimento para a salvação. Então é através do crescimento, através do conhecimento da palavra, que nós vamos então alcançar o crescimento para a salvação. A salvação está sendo desenvolvida na nossa vida a cada dia, e nós precisamos desejar a cada dia esse conhecimento. Jesus, como homem, ele se empenhou e buscou isso para a sua vida, amém? Buscou isso para a sua vida durante toda a sua juventude. Agora ele está transmitindo conhecimento, fazendo discípulos. Hoje ele quer alcançar a sua vida, trazendo o ensinamento da sua palavra. Ele quer alcançar cada coração, trazendo entendimento, compreensão, revelação da verdade. Tanto que é importante que Jesus entra em um barco para alcançar um número maior de pessoas que ali estavam. Como nós vemos no texto, nós lemos capítulo 5, versículo 2 de Lucas e 3, Lucas 5, 2 e 3. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Amém, queridos? Então nós vemos que Jesus, ele pediu para que Simão afastasse um pouco da praia, o barco, para que ele pudesse ensinar as multidões. O propósito de Jesus naquele momento era alcançar todas aquelas pessoas que ali estavam, aquela multidão que estava na beira daquele lago. Ele queria ministrar no coração delas, ele queria ensinar a palavra de Deus para elas. Ele percebeu que havia carência de ensino, havia desejo de conhecer no coração daquelas pessoas, de conhecer a Deus, de conhecer a palavra. E eu pergunto para você nessa noite: será que há no seu coração um desejo de conhecer mais a Deus, de conhecer mais a palavra, de buscar mais ao Senhor? Pois havia no coração daquela multidão um desejo ardente de conhecer mais a Deus, de conhecer mais a palavra. E Jesus, vendo isso, Jesus subiu no barco de Simão Pedro e pediu que ele afastasse um pouco da praia, para que ele pudesse ensinar e ministrar no coração daquela multidão. A atitude deles, amados, dele de desembarcar, dos discípulos, ou melhor, dos pescadores, de desembarcar e lavar as redes, nos mostra algo, que eles já haviam desistido da pescaria. Eles haviam trabalhado a noite toda, e o texto diz que nada eles haviam apanhado. Mas o texto mostra que Jesus entrou em um desses barcos para ensinar a multidão. E quando Jesus começa a ensinar a multidão, algo começa a acontecer no coração daqueles pescadores. Eles eram pescadores profissionais. Eram aqueles pescadores que sabiam onde tinha peixe, porque eles pescavam todos os dias, eles viviam da pesca, eles tinham uma empresa pesqueira ali, e eles sabiam onde estavam os peixes. E nós vemos que o texto diz que eles trabalharam a noite toda e nada apanharam. Nada apanharam. Jesus sobe no barco deles, de Simão e Pedro, e então começa a ministrar a palavra de Deus no coração da multidão. E eu penso que aqueles pescadores, eles então sentam ali, talvez cansados, exaustos de uma noite de trabalho, mas eles permanecem ali, ouvindo a palavra de Deus, por meio de Jesus Cristo. E nós vemos aqui o poder e a autoridade da palavra de Deus na vida de Jesus. Amém? Você também pode ter essa autoridade da palavra na sua vida, se você desejar no seu coração ardentemente. Nós vemos que ao terminar de ministrar a multidão, ao terminar de ensinar aquela multidão, Jesus então, ele leva aqueles pescadores à prática do que ele tinha ensinado. Eles levam eles a praticar aquilo que ele tinha ensinado. E nós vemos que no capítulo, Lucas capítulo 5, versículo 4 ao 6, diz assim: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago,
faze-te ao mar alto. É lago, né? Faze-te ao lago, é lago mesmo. E lançai as vossas redes para pescar. Amém? Lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E fazendo isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhes as redes. Nós vemos aqui, Simão Pedro disse: Senhor, nós trabalhamos a noite toda, e nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E a Bíblia diz que fazendo assim, como Jesus havia dito, apanharam uma grande quantidade de peixes e rompia-lhes as redes. Nós vemos que os pescadores que estavam ali, eles ouviram a palavra de Jesus. Eles ouviram a palavra de Jesus. E mesmo assim, eles disseram: Senhor, mestre, trabalhamos a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Nós vemos que esses pescadores, amados, havia sido ministrado por aquele ensinamento, pelo fato deles desenrolar as redes outra vez e tornar a lançar naquele lugar, porque na verdade eles já tinham lavado as redes, diz o texto, já tinham desistido da pesca e já queriam ir embora para descansar e dormir. Mas ao ouvir a palavra, há um poder na palavra, amém? Gerou fé em seus corações, e eles então decidiram obedecer a ordem de Jesus, lançar as redes no mar, no lago. Imagine a situação desses pescadores. Eu fico pensando, eles estavam cansados de uma noite de trabalho, de remar aquele barco, talvez molhados, exaustos de tristeza da palavra, pois nada apanharam aquela noite de trabalho. Interessante que aqueles homens eram pescadores profissionais, como eu disse, sabiam onde tinha peixe, contudo não pegaram nada, já haviam desistido. Olhando com os olhos naturais, eu creio que nada faria com que eles voltassem a pescar. Nada faria. Há momentos da nossa vida que nós desistimos e estamos decididos não prosseguir em um negócio, em uma situação. Mas quando nós ouvimos o Evangelho, quando nós ouvimos a pregação do Evangelho, amados, algo acontece em nossa vida, gera fé no nosso coração, ao ponto de nós que estávamos decididos a não prosseguir, decidimos prosseguir outra vez. Amém? Nós vemos que há uma unção na palavra. A unção da palavra gera fé no coração das pessoas. E nós não podemos deixar de pregar o Evangelho, não podemos deixar de anunciar a palavra de Deus, de ensinar as pessoas através do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Então a unção na palavra, a unção da palavra gera fé no coração das pessoas. Algo havia acontecido ali, era o poder da palavra, do ensinamento de Jesus. Quando Jesus ensina a multidão, algo acontece naturalmente, mas também de uma forma sobrenatural no coração daqueles pescadores. Eles resolvem obedecer a Jesus e desenrolar as redes que já estavam limpas e lançar de volta ao lago. Amém, queridos? No versículo 5 nós vemos aqui, Simão disse: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. A fé havia brotado em seus corações, no coração daqueles homens. No versículo 6 diz assim: fazendo assim, como Jesus disse, colheram uma grande quantidade de peixes. Talvez você está aqui como os pescadores que haviam desistido, mas ouça a palavra. Há poder, há uma unção na palavra para abençoar a tua vida também, para abençoar a tua família, para abençoar o teu comércio, a tua empresa.
Deus quer abençoar. Por isso Deus lhe trouxe aqui nessa noite para falar ao seu coração, para ministrar na tua vida nesta noite uma unção que está sobre a palavra dele. Há poder na palavra, a palavra de Deus. O segredo, amados, não é você ficar com um barco cheio de peixe, como aconteceu. Aqueles pescadores, a Bíblia diz que lançaram as redes e já não podia puxar, porque as redes se rompiam de tanto peixe. E a Bíblia diz que eles encheram os 2 barcos, chamou os companheiros deles, que estavam distante, e eles vieram e encheram ambos os barcos, de forma que o barco ia a pique. Quando eles resolveram obedecer a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, as bênçãos cairão sobre a nossa vida, amém, queridos? O segredo ali nós vemos, não é eles estar com o barco cheio de peixe, que eu acho interessante, que o segredo para você também, para mim hoje, não é você e eu sermos abençoados financeiramente apenas, mas é receber algo que Deus quer entregar para nós essa noite, como o Senhor queria entregar para aqueles pescadores, naquele momento também. Nós vemos que ao receber o ensinamento, a palavra de Deus, eles então conseguiram vencer aquele dia mau, aquele dia de pesca que não tinha acontecido, porque a bênção de Deus veio sobre a vida deles. Os pescadores, amados, entenderam, e por isso deixaram tudo para seguir a Jesus, para obedecer e viver os ensinamentos de Jesus, e fazer discípulos. Nós vemos que quando o milagre aconteceu, e eles então encheram os barcos, eles eram empresários, eles viviam da pesca, eles podiam então dizer: nossa, agora nós vamos então ficar tranquilos, porque nós temos muitos peixes, e agora nós aprendemos o segredo, nós vamos pescar outras vezes, e vamos trazer nossos barcos cheios de peixe, porque o Senhor nos abençoou, o Senhor está conosco. Quer dizer para você que o segredo não é você ficar com um barco cheio de peixes, apenas ser abençoado financeiramente, mas é você receber uma lição de vida, você receber a graça de Deus sobre a sua vida, e entender a importância de obedecer a Deus incondicionalmente. E nós vemos que o Senhor tinha algo maior para eles, que não era então agora ficar rico financeiramente, ser abençoado financeiramente, ter sempre os barcos cheios de peixes, mas o que o Senhor tinha para a vida deles era diferente, era algo que talvez nunca tinha passado no coração deles, na mente deles, na vida deles. O Senhor então diz para eles: de agora em diante vocês serão pescadores de homens. Porque na verdade a Bíblia diz, queridos, o texto nós lemos, que aqueles pescadores ficaram com tanto medo, e eles disseram: Senhor, afasta-te de nós, porque também somos homens pecadores. Diz que o medo se apoderou dele e dos demais que ali estavam, por causa da pesca que havia feito. Amém? Versículo 13. O versículo 10 assim: e de igual modo também, versículo 8: vendo Simão Pedro, prostrou-se aos pés do Senhor Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Algo acontece naquele momento, amados. Talvez o que eles mais desejavam era ter peixes, talvez era ir embora com os barcos cheios, mas naquele momento eles descobrem algo. Naquele momento eles encontram um tesouro maior, que é o reino de Deus. A Bíblia diz que o reino de Deus é como uma sementinha, que é lançada na terra.
E então alguém deita e dorme, alguém que semeou aquela semente deita e dorme, e levanta e deita e dorme, e não vendo como a semente nasceu. Assim é o reino de Deus. Nós muitas vezes não vemos o reino de Deus ser implantado no coração das pessoas, porque é dessa forma. É como uma sementinha que é lançada na terra, mas de repente está lá no coração daquela pessoa o reino de Deus. E foi exatamente o que aconteceu no coração desses pescadores. Ali eles então entenderam da importância do reino de Deus. E Jesus falou que o reino de Deus é como um tesouro escondido num campo. Achando um homem, na sua alegria foi e vendeu tudo quanto possuía, e voltou e comprou aquele campo por causa daquele tesouro que estava ali. E nós vemos que esses discípulos aqui, eles encontraram esse tesouro que estava escondido. E eles foram, a Bíblia diz, que deixaram suas sedes. O versículo diz assim: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Aquilo que era tão importante para eles, aquilo que eles talvez nunca deixavam, aquilo que eles nunca imaginavam de deixar de fazer, que era ser pescadores no lago, no mar, agora já não tinha mais valor para eles, porque eles tinham encontrado um tesouro maior, que é o reino de Deus. Ao ponto de receber, ao ponto de obedecer a ordem de Jesus. Jesus disse: de agora em diante serás pescadores, ou pescador de homens. Então agora nós vemos o Senhor Jesus, Ele ministra o coração de Simão Pedro, e Simão Pedro, ele entende a importância de obedecer esse ídolo do Senhor Jesus, de ser pescador de homens, de fazer discípulos, de prosseguir em frente. Eu fico pensando, aqueles homens deixaram os barcos na beira do lago, as sedes, eles não questionaram quanto que eles iam ganhar com isso, qual seria então a recompensa disso, mas automaticamente eles deixaram as sedes, deixaram os barcos na beira do lago, e eles seguiram a Jesus. Alguém talvez ele tenha conhecido naquele momento. Por quê? Porque na verdade eles encontraram um tesouro maior, que é o reino de Deus. Quando nós encontramos esse tesouro, amados, nós deixamos aquilo que muitas vezes nós nunca deixaríamos. Quando eu tive um encontro com Cristo, em 1988, né? Final de 88, eu deixei tantas coisas que eu nunca pensei em deixar, porque eu encontrei esse tesouro, que é o reino de Deus. Esses discípulos, ou melhor, esses pescadores, eles se tornaram discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, por causa do ensinamento, por causa da unção que estava sobre a palavra, sobre o ensinamento que Jesus estava trazendo naquele momento. E eles foram libertos naquele momento, ao ponto de eles deixarem tudo e seguir a Jesus, e obedecer o ídolo dele, de pescar homens, de fazer discípulos. Os discípulos, ou melhor, os pescadores, entenderam, e por isso deixaram tudo para seguir a Jesus, para obedecer e viver os ensinamentos de Jesus e fazer discípulos. Hoje há muitas pessoas ricas, bastardas, mas não são felizes. Outras estão deprimidas, outras estão suicidando. E o segredo para vencer não é ter riquezas apenas, mas é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Amém? É receber no coração o ensino da palavra do Senhor e colocar em prática. Jesus diz em Mateus 6,33: mas buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Deus quer acrescentar na tua vida, na minha vida, as demais coisas. Mas nós muitas vezes estamos buscando outras coisas, e não o reino de Deus e a justiça de Deus. Mas aqueles pescadores, ao ter o encontro com Jesus, ao conhecer o poder da palavra do Senhor Jesus, nós vemos que eles então se rendem completamente a essa palavra, a esse ensinamento,
porque havia nesse ensinamento uma unção, uma graça, que mudou a vida deles, que transformou o coração deles, que levou eles a ver diferente, e a contemplar as coisas diferentes de como eles se contemplavam antes. Talvez Deus tenha falado ao seu coração, Deus tenha despertado o seu coração, talvez Deus tenha falado com você em sonhos, Deus tem despertado você para buscar mais a sua presença, para você então servir mais a Ele com intensidade, e você talvez não tenha dado ouvido, mas Deus tem pressa de usar a sua vida, amém? Deus tem pressa de usar cada um de nós. Se Jesus não tivesse feito discípulos, o que seria de nós hoje? Jesus certa vez disse assim, Deus disse: erguei os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. Jesus diz: rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. Então a seara é grande, os trabalhadores são poucos, e o Senhor, Ele deseja que Deus levante ceifeiros para a sua seara, que Deus levante discípulos que vão fazer esse trabalho de ensinar outras pessoas, de buscar então obedecer esse ide dele, alcançando outras pessoas e ministrando ao coração delas para que elas possam ter crescimento e também se tornar alguém que futuramente vai ensinar outras pessoas também que precisam do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus, e nós precisamos conhecer a cada dia mais o Evangelho. O apóstolo Paulo diz: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, e nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Então o desejo de coração de Deus, nós vemos ali de Jesus, não era que aqueles discípulos apenas enchessem os barcos de peixes, mas era ministrar através daquele milagre no coração deles. E eles então, quando viram o milagre da pesca, eles então se prostraram diante do Senhor e reconheceram que eles eram homens pecadores, que eles estavam diante de alguém que realmente tinha autoridade na palavra, tinha poder na palavra, alguém que realmente era santo, puro. E eles reconheceram a Jesus Cristo naquele momento, e eles entenderam que eles eram pescadores, ou pecadores, e por isso eles se renderam ao Senhor por completo. O reino de Deus foi implantado em seus corações, e eles então levantaram aquele lugar com a visão aberta, agora em pescar mais peixes, e não tocar em frente à sua empresa pesqueira, mas em obedecer ao ide de Jesus, de fazer discípulos. O Senhor não quer que todos vocês, eu sei que alguns eu chamo para essa obra, mas Deus quer que você seja um discípulo, que você seja alguém que vai levar a mensagem, alguém que vai ensinar a palavra, alguém que vai ganhar a sua família, os seus vizinhos, que vai então ser usado por Deus para trazer outros para conhecer o Evangelho e conhecer o reino de Deus e se entregar e render a Jesus. Esse era o propósito do Senhor naquele momento. O Senhor não queria apenas abençoar a vida deles e a empresa pesqueira deles, mas o Senhor queria que eles conhecessem o poder do Evangelho, que transforma vidas, transforma pessoas, a qual transformou o coração deles e a vida deles, ao ponto deles se render completamente ao chamado de Deus e a direção que Deus estava trazendo ao coração deles. Eu não sei como é que está o teu coração nessa noite, como está a tua vida. Deus conhece você como ninguém conhece, e Ele deseja que você se renda completamente a Ele, que você possa desejar no seu coração crescer no conhecimento, na graça, para que você não seja vencido pelo inimigo, para que você também seja alguém que vai ensinar a outras pessoas. Nós temos ensinado no curso de membresia que os filhos mais velhos, eles ajudam os mais novos, e é dessa forma, lá na nossa casa, quando eu tinha os meus filhos pequenos, eu saía para o trabalho e dizia para o meu filho que era o mais velho: Rafael, você cuida da mamãe e das crianças, das meninas, que era a Milena e a Karine. E quando eu chegava em casa, depois da tarde ou à noite do trabalho, ele corria no portão, me encontrava e falou: pai, Milena fez uma arte, ou a Karine. Ele vinha dar um relatório para mim,
Ele se sentia então responsável já. Eu estava ensinando a ele responsabilidade. Então, na verdade, ele já estava ajudando a cuidar das irmãzinhas mais novas. E assim também deve ser na igreja. Os mais velhos, os mais experientes, aqueles que já são ruiós de Deus, filhos maduros, eles ajudam os mais novos, aqueles que estão chegando, através do que, pastor? Ensinando a palavra de Deus, a qual Deus revelou no seu coração, trouxe compreensão e entendimento na sua vida. E eu pergunto para você, o que é que você tem feito com aquilo que Deus tem entregado a você? O que é que você tem feito do conhecimento que Deus tem entregado a você e confiado a você? Você tem guardado somente para você? Ou você tem compartilhado o ensinamento, ensinando outras pessoas, ajudando elas também a conhecer mais e mais a Deus e a palavra? Como é que está o teu coração? Você e eu, todos nós, somos chamados para pregar o Evangelho. Jesus, ele não disse para os pastores pregar o Evangelho, ele disse para os discípulos. Diga, eu sou um discípulo. Amém? Ele disse para os seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, se você é um discípulo, você pode muito bem pregar o Evangelho, você pode muito bem fazer discípulos. Há uma unção sobre a tua vida, há uma graça sobre você, há um poder sobre a sua vida, que é o poder do Evangelho. Esse poder que arrebenta as cadeias do inferno na vida das pessoas, que liberta elas, que transforma elas pelo poder que há no Evangelho. E você então pode ser um instrumento usado por Deus. Por isso você precisa, cara, de desejar se tornar um filho maduro, um ruiós de Deus. Amém? Então é preciso isso. Você está aqui, Deus tem ministrado ao seu coração. Você não pode apenas receber e apenas guardar para você. Eu tenho aprendido durante o tempo de caminhada com o Senhor, com o nosso Deus, que quanto mais eu compartilho aquilo que eu recebo de Deus, mais eu recebo de Deus. Quanto mais eu compartilho, mais eu recebo. Se eu parar de compartilhar, eu paro de receber. Então eu preciso compartilhar a palavra, eu preciso compartilhar ensinamento, eu preciso compartilhar aquilo que Deus tem confiado a mim. Eu não posso ser egoísta e guardar para mim só. Eu preciso compartilhar. E aqueles discípulos, ou melhor, aqueles pescadores, agora eles têm um encontro com o Senhor. Eles ainda eram novinhos na fé, mas Jesus já então dá a ordem para eles: vou fazer de vocês pescadores de homens. E eles deixaram o barco, deixaram as redes, deixaram tudo, e seguiram a Jesus para aprender, para conhecer, para buscar mais conhecimento, para que eles pudessem então ser aquele a qual o Senhor queria usar para ser pescador de homens. Então você também e eu que estamos aqui, nós podemos levar pessoas ao crescimento e ao amadurecimento na fé. E Deus conta com a igreja, Deus conta com cada um de nós. Nós precisamos desejar isso para a nossa vida. E quanto mais você deseja para a sua vida, quanto mais você busca conhecimento da palavra, quanto mais você busca Deus, mais Deus trabalha em teu favor. Ele diz: se você buscar pelo reino dele e a sua justiça, as demais coisas que você precisa, ele vai acrescentar na tua vida. Talvez você não tenha recebido, talvez bênção que você talvez deseja, porque você não tem entendido o chamado de Deus, você não tem entendido a importância de fazer discípulos, a importância de obedecer o ide de Jesus. E ele diz: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Então você e eu podemos pregar o Evangelho. Você tem um testemunho de vida. Talvez você teve uma experiência espiritual na sua vida, um livramento de Deus, talvez numa estrada, talvez uma doença. Eu não sei qual a experiência que você tem com Deus. Eu tenho as minhas experiências, você tem as suas experiências. E através dessa experiência que você tem, que você foi marcado por Deus um dia, você pode então compartilhar o Evangelho da salvação. Você pode então contaminar, no sentido espiritualmente falando, as pessoas com o bom desejo de conhecer a Deus, de conhecer a Cristo. Então você e eu, nós podemos fazer isso. E eu quero nesta noite desafiar você a fazer isso, a participar de uma célula, a servir a Deus numa célula, a desejar compartilhar a palavra na célula, a desejar então também ajudar o líder a compartilhar a palavra, porque é dessa forma que você cresce, é dessa forma que eu cresci.
ajudando os líderes que Deus colocou sobre minha vida a compartilhar a palavra de Deus. Algumas vezes eu não sabia direito o que falar e eu ficava calado. Outras vezes eu tinha oportunidade para falar e eu falava. E dessa forma eu fui crescendo e aprendendo um pouco mais. Estou aprendendo ainda com o Senhor Jesus. E eu quero convidar você, desafiar você nessa noite a crescer, a se tornar um ruiós de Deus, um filho maduro, para poder ajudar os mais novos que estão chegando à igreja. E você que é novo, você precisa crescer em Deus, buscar conhecimento, leia a Bíblia Sagrada, busque conhecer a palavra de Deus, busque a Deus a cada dia, deseja conhecimento, procure meditar na palavra de Deus, de dia e de noite, para que você possa ser bem sucedido, onde quer que você for, e onde quer que você estiver. Deus quer te abençoar grandemente, e Deus deseja mais do que isso, Deus deseja te usar poderosamente, através do poder do Evangelho. Eu quero convidar você para ficar em pé neste momento. Talvez você está aqui nesta noite e você ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus. Você está aqui e alguma coisa aconteceu, você se entristeceu e afastou dos caminhos do Senhor. Mas hoje eu quero lhe dar a oportunidade de você retornar para os caminhos de Deus. Quero te dar a oportunidade de você aceitar a Jesus, se é que há alguém nesta noite. Eu não quero que você deixe para o amanhã, porque o amanhã não pertence a você nem a mim. O amanhã pertence a Deus. E a Bíblia diz que hoje é dia aceitável, hoje é dia de salvação. A Bíblia diz que há festa no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Deus quer promover uma festa no céu nesta noite, juntamente com os seus anjos. E por isso Ele chama você para a salvação. Ele deseja que você venha se reconciliar com Ele nesta noite. Eu não sei como está a tua vida, como está o teu coração nesta noite. Talvez você tenha andado distante, mas Deus chama hoje você para retornar para os caminhos dEle. Ele quer ministrar o seu coração, e Ele quer firmar uma aliança com você de novo. E eu quero perguntar aqui nessa noite, enquanto a igreja esteja orando, porque é um momento de batalha espiritual. Há alguém nessa noite que está aqui, que entendeu essa palavra, e hoje você quer entregar sua vida a Jesus? Há alguém que está aqui nessa noite, que entendeu essa palavra, e hoje quer reconciliar com Deus? Não estou oferecendo para você uma religião, estou oferecendo para você o único Salvador da humanidade, que se chama Jesus Cristo de Nazaré, a qual um dia eu também aceitei Ele como meu Senhor e meu Salvador pessoal. Alguém nessa noite? Se há, dê um sinal com a sua mão para que eu possa ver. Eu vou orar por você. Deus chamou você para a salvação, não deixe para amanhã. Corra para Jesus. Ele quer fazer uma transformação na sua vida. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer te abençoar grandemente. Ele quer marcar a tua história a partir dessa noite. Ele quer que essa noite seja um divisor de água na tua vida, do antes de conhecer a Cristo e o depois de conhecer a Cristo. E você pode ter essa experiência quando, se você assim desejar no seu coração, se entregar a Ele completamente, se reconciliar nessa noite. Alguém nessa noite quer fazer uma aliança com o Senhor? Alguém quer reconciliar com Deus? Levanta sua mão, eu vou orar por você. Alguém? Se há, dê um sinal com a sua mão para que eu possa ver. Eu vou orar por você. Onde está a primeira pessoa que quer entregar sua vida a Jesus nessa noite? Deus chamou você? Levanta sua mão, eu vou orar por você. Alguém? Não havendo que Deus te dê outra oportunidade. Quero orar por você ainda. Coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos agora. Senhor Deus, aqui está, ó Pai, a Tua palavra, a palavra de vida. Essa palavra que tem transformado nossas vidas, ó Deus, os nossos corações, que tem mudado nossa história, que mudou a história desses pescadores, naquele momento em que eles ouviram a Tua palavra. E eu te agradeço por essa palavra, Pai. Eu sei que o Evangelho é o poder do Senhor, que tem me salvado e tem me alcançado, e tem alcançado essa igreja. E eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor venha despertar nesta noite discípulos, Pai, que vão ir e fazer discípulos, ensinando todas as coisas que o Senhor tem mandado, Senhor, e guardando todas as coisas que o Senhor tem, ó Deus, entregado.
Em nome de Jesus, meu Pai, desperta essa noite discípulos para servir ao Senhor, para te buscar com intensidade, para, ó Deus, conhecer mais o Senhor, para o amadurecimento na fé. Levanta, meu Pai, cada um que aqui está, Senhor, nessa noite com o desejo de servir ao Senhor com mais intensidade, de buscar, ó Deus, o conhecimento, a revelação da Tua palavra. Que caia por terra toda cegueira espiritual, todo engano, toda barreira, toda dificuldade, todo espírito que rouba a palavra caia por terra, todo demônio que trabalha contra a igreja do Senhor, ó Deus, caia por terra nesta noite em nome de Jesus. Declaramos, ó Pai, os olhos do entendimento sendo abertos, ó Deus, os ouvidos sendo abertos, Senhor, para que haja um crescimento, um amadurecimento na fé, na vida de cada um que aqui está, bem como aquele que está em casa acompanhando o culto online. Nós oramos abençoando a vida e ó Deus, a família de cada um que aqui está, Senhor, bem como aqueles que estão em casa acompanhando o culto. Abençoe e guarde, Senhor Deus, que haja um despertar, que o Senhor possa, ó Pai, trazer sonhos espirituais e ministrar, ó Deus, de uma forma melhor esta palavra, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, em cada coração, em cada vida, em nome de Jesus. Diga: Senhor Deus, eu desejo conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Meu Deus, eu quero ser um ruioso de Deus, um filho maduro, porque eu quero, Senhor, também compartilhar a Tua palavra para as pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Por isso, meu Deus, eu peço que o Teu Espírito Santo traga revelação, entendimento e compreensão no meu coração, em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Amém, queridos?